O Dia de Tiradentes recorda a questão do quanto Portugal explorou aqui o Brasil. Do nosso ouro que foi parar lá aos impostos cobrados por aqui. E a gente vai conferir na reportagem da Rede Minas um pouco mais sobre a Inconfidência Mineira. Entre ladeiras de pedra e igrejas barrocas, Ouro Preto guarda marcas profundas de um dos capítulos mais importantes da história do Brasil. No século XVIII, a então Vila Rica era o centro da exploração de ouro, peça-chave para a economia da coroa portuguesa. Vila Rica, naquele período, ele tinha um papel de protagonismo muito grande, a produção aurífera muito elevada, né? A gente sabe, a primeira capital mariana, consequentemente, com a descoberta do ouro, ela é transferida aqui para Ouro Preto, né? Hoje Ouro Preto, na época Vila Rica. E Vila Rica assume esse protagonismo dentro desse contexto. A intensa cobrança de impostos como o quinto e a ameaça da derrama provocaram insatisfação entre a elite local. Inspirados por ideias iluministas vindas da Europa e pela independência dos Estados Unidos, um grupo passou a planejar a separação da colônia. Interessante a gente pensar porque é um movimento de elite. A Inconfidência Mineira, ela tem articulação ali, o Tiradentes não era a figura mais abastada, mas eram nomes ligados ao governo, eram o que a gente chama de hoje ilustrados do período, eram homens letrados, então assim, todos eles ligados a grandes nomes lá de Portugal, né? Alguns deles provenientes da Universidade de Coimbra. E o que é uma questão muito forte? A crise aurífera, né? Essa produção aurífera, ela vai escasseando ao longo dos séculos. Havia um contrato que era arrematado junto à coroa real, e esse contrato ele tinha ali um valor estabelecido, né, das 100 arrobas. O que começa a acontecer num dado momento? Eles não conseguem cumprir com esses contratos. Mas o movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira não chegou sequer a acontecer. Antes de ser colocado em prática, os inconfidentes foram denunciados às autoridades da coroa portuguesa. Ela efetivamente não aconteceu porque ela era uma demonstração ali de insatisfação e não houve na prática nenhuma mobilização. E aí a ideia você também traz um ponto muito interessante, que era um movimento muito circunscrito à capitania de Minas Gerais, né? A capitania de Minas de Ouro. Não tinha tanta projeção quando a gente pensa para o restante do Brasil. Entre os inconfidentes, um nome se tornou símbolo da luta por liberdade: Joaquim José da Silva Xavier. Diferente de outros participantes, ele assumiu maior exposição e acabou virando um mártir. Séculos depois, com a independência do Brasil, Tiradentes se tornou um herói nacional. As ideias existiam. Isso é um fato. E o Tiradentes, ele era um cara que levava as ideias. Então, assim, ele assume um protagonismo, ele, durante os inquéritos, ele se posiciona e, posteriormente, acaba que ele vai servir como uma figura que vai representar o mártir. Hoje, a memória desse episódio segue viva. Todos os anos, em 21 de abril, Ouro Preto se torna palco da entrega da Medalha da Inconfidência, passando pela Casa dos Contos, Museu da Inconfidência e ladeiras da antiga Vila Rica, é feita uma homenagem a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do país, mantendo aceso o legado de luta por um país melhor, iniciado no século XVIII. É um evento fechado, mas traz ali um protagonismo para a cidade e também demonstra a relevância do movimento e o papel de Minas Gerais é destacado nesse contexto aí de fins do século XVIII e, consequentemente, ruptura com a ordem colonial, né? Não necessariamente ainda com a coroa, mas com o sistema colonial, ou seja, ajustes para erodir as bases ali do sistema colonial.